Então, vamos lá. Daremos início, então, à nossa aula aqui de Matemática 1, tá? Como a gente viu em sala de aula, só vou relembrar um pouquinho do que a gente viu sobre conjuntos, teoria dos conjuntos. Então, olha só, nós vimos que um conjunto, ele pode ser escrito o quê? Da forma explícita, da forma implícita e de uma representação gráfica, tá bom? Então, se eu tenho aqui esse determinado conjunto aqui, ó, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Essa daqui é uma representação o quê? Gráfica, certo? Eu posso escrever de forma explícita. Como que seria a forma explícita dela? Então, o meu conjunto A seria assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Representação gráfica, forma explícita. E como que seria a forma implícita? Eu iria definir uma propriedade para ela. Então, seria assim, ó. X pertence a quem? Ao conjunto dos números naturais, porque eu só tenho os positivos, tal que x é maior do que 0 e menor do que 6. Pronto, é uma propriedade, certo? Ou eu poderia escrever assim, ó, x pertence aos naturais, tal que x são os 5 primeiros números naturais. Pronto, você definiu também. Ok? Então, existem várias formas de você representar. Então, só lembrando, representação gráfica, forma explícita, forma implícita. Bem, aí nós vimos também que nós podemos ter subconjuntos, certo? Vamos observar aqui, ó, nós temos um conjunto universo, que é o quê? É o conjunto dos números, certo? Dentro desse conjunto universo, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Se eu pedir para vocês representarem quem são os elementos do meu conjunto A, então eu vou pegar esses elementos aqui, ó. 2, 5 e 7. E quem são os elementos do meu conjunto B? Será que são somente esses elementos aqui? Não, gente, olha, o conjunto B tá tudo, inclusive o conjunto A. Então, eu vou escrever todos os elementos, ó. 1, 2, 4, 5, 7 e 9. Entendeu? Então, aqui, ó, eu falo o seguinte, que o 1, ele pertence ao conjunto B, mas o 1 não pertence ao conjunto A. Tá vendo? Então, aí a gente relembra aí os símbolos de pertence e não pertence. Tá bom? Ó, o 1 pertence ao conjunto B, se você quiser olhar por aqui ou por aqui, ó. O 1 pertence ao conjunto B, mas não pertence ao conjunto A. Tá bom? Bem, e a partir disso daqui, a gente tira outra relação, que é o do está contido. Observe o seguinte, que o meu conjunto A, ele está dentro do meu conjunto B. Isso é, ele está contido no meu conjunto B. Então, a gente representa dessa forma aqui, ó. Que A está contido no meu conjunto B, certo? Ou eu poderia dizer que B contém o meu conjunto A. Tá bom? Então, está contido e contém. Da mesma forma, a gente teria o quê? Se não conter, a gente põe assim ou assim. Tá bom? Então, quando que um conjunto contém o outro? Quando tem todos os elementos. Então, não se esqueçam disso. Certo? Bem, e daí a gente parte, então, para a operação com os conjuntos. Nós vamos ver o seguinte, que nós temos 3 tipos de operação entre os conjuntos. A primeira dela é a união de conjuntos. Olha, o próprio nome está falando, união. O que é união? É unir todos os conjuntos, tá bom? Eu peço que vocês permaneçam com o microfone desligado, aí assim que tiver uma dúvida, é só perguntar, tá? Então, ó, o que é a união de 2 conjuntos? Se eu tenho 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, a união de A com B é formada por
todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, ó, A união com B, que eu vou representar dessa forma aqui, vai ser quem? Qualquer elemento X, tal que o X pertence ao meu conjunto A ou que o X pertence ao meu conjunto B. Então, se eu tenho esses dois conjuntos aqui, ó, certo? O que é a união? É eu pegar tudo, todos os elementos. Então, quem seria? 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu pedisse para vocês aqui, ó, quem é só o conjunto A? Então, ó, é quem? 2, 3, 5 e 7. Quem é só o conjunto B? 0, 2, 4 e 6. E quem é o conjunto A união com B? São todos os elementos. Então, vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vejam que não precisa de eu repetir os números, tá bom? Então, tá aí a união desses dois conjuntos. Ok? Vamos ver um outro exemplo? Dados os conjuntos A, que seria, ó, C, A, R, E e T. E o conjunto B, A, E, I, O, U. Represente a união de A por B. Se eu vou fazer aqui, ó, A união com B. O que seria? Juntar todas as letras, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, C, o A tem aqui, o R, o E, o T, quem mais agora? O I, o O e o U. Pronto, ó, A, E, I, O e U tá aqui. C, A, R, E e T tá aqui. Então, eu fiz a união, tá vendo? Eu juntei todos os elementos. Se eu tivesse pedido para vocês fazerem o diagrama, como que a gente iria fazer um diagrama desse jeito aqui, ó? Eu iria fazer, ó, o meu conjunto A. Vocês viram que tem elementos repetidos, não tem? Quem são os elementos repetidos, ó? E vou fazer o meu conjunto B. Então, tá aqui o meu conjunto B e aqui o meu conjunto A. Ok? E aí eu vou fazer os números. Então, ó, primeira coisa, eu vou colocar quem são repetidos. Quem são os repetidos? A e E. Então, eu vou colocar o A aqui e o E aqui. Porque eu sei que ele faz parte dos meus dois conjuntos. E aí, agora eu vou colocar os demais, ó. Quem mais aqui faz parte do A? O C, o R e o T. E quem faz parte do B? O A, o E, o I, o O e o U. Pronto, tá aí. E quem seria a união? A união eu iria pintar tudo isso daqui, ó. Tá bom? Deixa eu pegar um amarelinho aqui. Deixa eu ver se ele vai pintar. Quem é a união? Tudo isso daí, ó. Tá vendo? Então, isso é o quê? Ufa! Desculpem. É a união com B. Ok? Vamos ver outro exemplo. Tá aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui e botar ele ali em cima. Não quer. Eu coloquei ele aqui embaixo, mas ficou ruim. Mas vamos fazer assim mesmo. Então, considere os conjuntos A e B. Eu esqueci de colocar aqui, mas era para mim fazer o conjunto A união B. Ok? Então, é para mim fazer A união com B. Se for para mim unir os dois, basta eu fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar todos os elementos. Tentem pegar em ordem numérica, tá? Em ordem crescente, ó. 0, 1, 2,
Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá aí, então, a união com B. E se eu tivesse pedido para vocês fazerem um diagrama? Do mesmo jeito, tá, gente? Então, ó, faço, como são dois conjuntos, aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Quem que eu coloco primeiro? O que repete nos dois. Quem repete nos dois? Vamos ver? Eu tenho 0 que repete? Não. O 2, o 4. Ó, aqui eu só tenho os pares e aqui eu só tenho os ímpares. Então, seria dessa forma aqui o meu desenho? Não, não seria dessa forma. Então, por isso que você tem que olhar bem. Como que seria, então? Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Quem é o conjunto A? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E quem é o conjunto B? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Pronto, é desse jeito. E quem seria a união dos dois? Aí eu vou pintar tudo. A união dos dois seria isso. Ok? Então, A união com B é juntar todos os elementos, que foi o que a gente fez aqui. Bem, agora nós vamos para a segunda operação, que é chamada de intersecção. Então, ó, se eu tenho dois conjuntos, conjunto A e B, a intersecção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Tá bom? Então, ó, se eu faço aqui o conjunto A e o conjunto B, quem é a intersecção? Que nesse caso a gente representa por esse símbolo aqui, ó, A inter B. São os elementos X, tal que o X pertence a A e pertence a B. Então, eles têm que fazer parte ao mesmo tempo. Ó, se eu pergunto, quem é só o meu conjunto A? 0, 1, 2... Nossa, que 2 que ficou estranho. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem é só o conjunto B? 0, 2, 4, 6 e 8. Tá aqui. E quem é a inter B? Somente os que estão aqui no meio, ó, ou somente os repetidos, ó. 0, o 2, o 4... Opa, esqueci do 2 aqui, né? Falei 2 e escrevi 4. E o 6. Tá vendo? São os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos ver mais um exemplo? Dados os conjuntos A, C, A, R, E e T e o conjunto B, A, E, I, O, U. Represente a intersecção desses dois conjuntos. Então, eu tenho que A inter B vai ser quem? Somente os que estão repetidos. Quem que repete? Ó, eu tenho o A aqui, eu tenho o A aqui. Eu tenho o E aqui, o E aqui. Tem mais algum que repete? Não. Então, é somente A e E. Se eu tivesse pedido o diagrama, como que ficaria o diagrama? Tem repetido? Tem. Então, eu vou fazer aqui a intersecção. Quem são os repetidos? A e E. E aí, eu coloco os outros, ó. C, R e T. Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. E aqui faltou quem? I, O e U. Quem é a intersecção? Somente isso daqui, ó. Tá bom? Então, A inter B é somente isso daqui, ó. Ok? Vamos para mais um exemplo. Novamente, ó, dados os conjuntos A, B e C, eu quero saber aqui, ó, quem é o conjunto A
inter B. Quero saber esse e esse. Quem é a intersecção dos dois? Então, ó, vamos ver quem repete? Eu tenho 2 aqui, o 2 aqui, o 4 e o 6. Então, quem é A inter B? 2, 4 e 6. Quem é A inter C? Agora eu vou olhar quem? O conjunto A e o conjunto C. Tem algum elemento que repete? Não, né? Porque, ó, se vocês observarem, são elementos totalmente diferentes, né? Então, não tem nenhum. Então, quem é ele? Conjunto vazio. Então, você tem que colocar, tá? E se eu perguntasse de B inter C? B e C. Quais são os elementos que repetem? O 0. Tá? Então, muito cuidado com a diferença também do conjunto vazio e do 0 aqui, ó. Ok? E se eu tivesse pedido para vocês fazerem um diagrama? Olha, agora são 3 conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A com o conjunto B, tem uma intersecção. Mas o conjunto A com o conjunto C não tem intersecção. E o conjunto B e C tem uma intersecção. Então, eu posso fazer o B aqui, o C aqui, ó. Tá vendo? Quem é a intersecção de A com B? 2, 4 e 6. Quem é a intersecção de B com C? O 0. Ok? E o A com C não tem nenhum. E aí, agora eu coloco os demais, ó. Então, falta o 1, o 2 tá aqui, o 3, o 4 tá aqui, 5 e 6. O B, o 0 tá aqui, 2, 4, 6, 8 e 10. E o C agora? Tem o 0 aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Pronto, tá aí feitas as duas notações. Perguntas, pessoal? Ou tá tranquilo? Então, ó, vamos para a nossa terceira operação, certo? Que agora é diferença de conjuntos. Então, ó, se eu tenho 2 conjuntos A e B, a diferença de A e B vai ser o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, ó, eu tenho aqui, ó, observem aqui, ó, eu tenho o conjunto A menos o conjunto B. Então, quer dizer, eu estou tirando o conjunto B. Vai sobrar quem? Vai sobrar só esse daqui, riscadinho, ó. Ó, vamos colocar aqui em números. Quem são os elementos do meu conjunto A? 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Quem são os elementos do meu conjunto B? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 27. Se eu falo assim, ó, A menos B, eu vou pegar o meu conjunto A e vou tirar os elementos do meu conjunto B, certo? Então, eu tenho que olhar quem que repete. Quem que repete? Repete o 23... E repete quem? O 27. Então, eu vou escrever aqui o meu conjunto A, sendo quem? 21, 22, 24, 25 e 26. Esse é o meu conjunto A. Ó, tá aqui representado, ó, somente esses daqui. Tá vendo? Eu tenho o A e eu tiro o B. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Dados os conjuntos A, que é A, B, C, D, E e F, e o conjunto B, D, E, F, G e H. Calcule a diferença entre eles. Então, eu peço aqui A menos B. O que é A menos B? Eu vou escrever A e vou tirar os elementos de B, certo? Então, ó,
quem são os elementos aqui que eu tenho repetido? Eu tenho D, eu tenho E e eu tenho F. Então, quem é A menos B? A, B e C. E se eu tivesse pedido B menos A? Como que seria? Ao contrário, tá bom? Então, ó, quem é B menos A? Eu vou escrever B e vou tirar os elementos de A. Quem seria, então? Quem que sobra? Somente o H. Ok? Próximo exemplo. Considere os conjuntos A, B e C. Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Faltou 5 aqui só. E o conjunto C, conjunto vazio. Pergunto, quem é A menos B? O que é A menos B? Eu vou pegar o conjunto A e vou tirar os elementos de B. Então, ó, o 0 sai, o 1 sai, o 2, o 3, o 4, só não tem o 5. Então, quem é A menos B? É o elemento 5. Quem é A menos C? Ó, eu vou pegar o A e vou tirar o C, mas o C é nada. Então, quem que é aqui? O próprio conjunto A. Entendeu? Aí você pode escrever todos os elementos aqui do conjunto A. E C menos A? Eu tenho C e tiro A. Deixa eu escrever aqui para vocês não se confundirem. E C menos A? C é vazio. E aí eu tiro esse, sobra o quê? Sobra vazio da mesma forma. Ok? Então, ó, resumindo. Tá aqui uma forminha bem básica para vocês aprenderem operações com os conjuntos. Gente, uma coisa muito importante é o e e o ou, que vocês precisam saber. Olha só, observe essa frase. Se eu coloco assim para vocês, ó, irei comprar maçã e banana. O que vocês entendem dessa frase? Ó, irei comprar maçã e banana. Vocês vão comprar os dois ao mesmo tempo. Agora, se eu falo assim, ó, irei comprar maçã ou banana. Pode ser um ou pode ser o outro. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando eu expliquei lá, a união, a gente usa o ou, que pode ser um ou pode ser o outro, certo? E já na intersecção, a gente usa o e, que tem que ser ao mesmo tempo, tá bom? Então, ó, exemplos aqui, ó. Se eu tenho o conjunto A e o conjunto B que não tem nenhum elemento em comum, quem que vai ser a união? Todos os elementos. Se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, e o conjunto B está contido no meu conjunto A, quem vai ser a união? Todos eles. E da mesma forma, se eu tiver elementos repetidos, quem vai ser? Todos eles. Agora, na intersecção, que aí vocês têm que tomar cuidado. Se você não tem elementos repetidos, a sua intersecção é vazia. Se você tem um contido no outro, vai ser sempre o menor aqui, ó. Ou se você tiver elementos repetidos, sempre vai ser o elemento repetido. Ok? E aí... aqui a gente coloca mais um, né, para representar, ó. Quem que é A união com B? Todos os elementos. Quem que é A inter B? Somente o que está repetido. E quem que é A menos B? Eu pego A e tiro os elementos de B. Ok? Bem, pessoal, então, eu vou colocar aqui, vou disponibilizar para vocês. Certo? Vou mandar lá no grupo para vocês, porque ainda não liberaram, acredito que estão liberando ainda o AVA para mim. Esses exercícios aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, para vocês responderem, vocês vão responder no caderno. E vocês têm até, são 3 aulas, 2h40, 3h30, até 5h30 para poder responder. Ok? Acredito que até lá já disponibilizaram o AVA para mim, e aí vocês vão colocar lá no AVA para mim, lá no ambiente virtual de aprendizagem.
tá bom? Então, ó, considere os conjuntos x, y e z, estão aqui. É para fazer o quê? X união com y, y união com z, z união com x e a união dos três. Então, assim, tudo muito simples. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Ok? Perguntas?